Tier list de surpresas e decepções da temporada 2023-2024 até agora. Eu sou o Pedro Silveira e estarei acompanhado aqui do meu amigo Yuri Dantas. Fala, galera! E a gente já tá com a tier list aqui, ó, que cada categoria fala se o time tá acima daquilo que era esperado dele na temporada ou está abaixo, né? Então a gente já começa com o primeiro time, que é o Ajax. O Ajax faz uma das piores temporadas da sua história, né? Os caras chegaram a ficar na lanterna do campeonato holandês, o que é algo assim inimaginável. E além de tomar uma surra do Feyenoord, por exemplo, né, que é um grande rival, caíram para um time da 4ª divisão na Copa da Holanda. Yuri, acho que só tem uma categoria para os caras aqui, né? É, o Ajax, com toda certeza, é lamentável, né, cara? Especialmente porque a gente sempre espera que eles vão ter muita facilidade em solo holandês. Então, nesse caso, nem isso tá tendo, né? Muito menos nas competições europeias. Também caíram de forma ridícula na Europa League. Então, com toda certeza, o Ajax é lá embaixo. O próximo da lista é o Arsenal, que na última temporada brigou pelo campeonato inglês, e nessa temporada, com alguns reforços interessantes, a gente esperava que eles pudessem manter essa briga forte, né, e que teria um time ali mais experiente, mas no momento da gravação desse vídeo, eles foram eliminados já da Copa da Liga, foram eliminados também da Copa da Inglaterra, e deram uma quedinha na Premier League. Como é que tu considera que tá a temporada do Arsenal nesse momento, cara? Eu tinha boas expectativas para essa temporada do Arsenal, especialmente por causa da contratação do Declan Rice, né, que era um dos melhores meio-campistas do futebol inglês, mas por incrível que pareça, eles pioraram, né, cara? Acho que dá pra cravar que na temporada passada o Arsenal tava jogando futebol bem melhor. Então, apesar deles ainda estarem vivos na Champions, fizeram uma boa fase de grupos, vão jogar o mata-mata contra o Porto, ainda estão vivos pelo título na Premier League, acho que, na minha opinião, eu colocaria o Arsenal no decepcionou um pouco. Eu, pelo menos, esperava que, assim, pelo menos manter o nível da temporada passada, eles iam conseguir, mas não estão conseguindo. O próximo time é o Aston Villa, que na última temporada a gente sabe que a história deles foi bem interessante, né? Os caras estavam brigando na parte de baixo da tabela, até que chegou o Unai Emery e mudou a sorte, eles foram lá pra cima, e nessa temporada a gente esperava que os caras fossem continuar brigando de repente ali pra ficar em quinto, sexto, algo do tipo, né? Com um grande trabalho do Unai, porém a verdade é que eles estão mais brigando pelo título do que qualquer coisa. Inclusive tiveram uma sequência ali de ganhar do Manchester City e do Arsenal, um atrás do outro. Pra mim é uma das maiores surpresas positivas da temporada. Eles fizeram boas contratações, né, nesse ano, como o Zaniolo, o Paulo Torres também chegou pra reforçar a defesa, então realmente tá sendo uma das melhores equipes aí do futebol inglês. Acho que pelo menos, especialmente se a Premier League virar G5, que nem é uma possibilidade, eles podem pegar Champions, então título não sei, mas já tá bem surpreendente pelo que a gente esperava, especialmente se tratando da Premier League, né. O próximo clube é o Atlético de Madrid, e eu vou me abster de falar muito porque temos aqui um torcedor, né? Então, Yuri, como é que tá o time na temporada? É, rapaziada, apesar de vocês virem bastante eu elogiando a temporada do Atlético Madrid, e de fato é uma temporada boa, acho que pela melhora grande que a equipe já tinha dado desde a temporada passada, depois da Copa do Mundo, né? Porque na temporada passada o pré-Copa do Atlético Madrid é bem ruim, acho que pelo que tem acontecido nessa temporada é mais ou menos o que já se esperava dado o desempenho. Então o Atlético Madrid tá ali em quinto lugar no Campeonato Espanhol no momento, briga por uma vaga na próxima Champions, acho difícil que consiga disputar o título com o Real Madrid, com o Girona, e tá no mata-mata da Champions ali, né? Então, acho que dado todo o contexto, tá no esperado. O próximo é outro grande espanhol, que é o Barcelona. Na última temporada eles foram campeões de La Liga com uma defesa quase intransponível, né? Mas na temporada atual fizeram uma Champions um pouquinho perigosa, quase perderam o primeiro lugar do grupo, né? Só passaram na frente do Porto nos critérios de desempate. E em La Liga já estão bastante distantes ali do título. Nada é impossível, mas eu diria que o torcedor do Barcelona não tá muito satisfeito no momento. Por todos esses fatores, eu acho que a temporada do Barcelona até aqui tá sendo lamentável. Lamentável? Lamentável, cara. Porque assim... Não decepcionou um pouco só, não? É porque decepcionar um pouco, na minha opinião, seria só se... Beleza, o Barcelona continua jogando mais ou menos o que tá na temporada passada, mas não tá brigando pelo título do Campeonato Espanhol, ou sei lá, não tá com cara de que vai conseguir chegar longe na Champions. No caso do Barcelona, ele não só não está brigando pra manter o título que ele conquistou na temporada passada, como ele tá jogando muito mal. Então, na minha opinião, isso é uma decepção bem grande, porque eu esperava muito mais do trabalho do Xavi. Então tá, eu vou colocar aqui em lamentável, mas acho que comparado com outros times que vão estar aqui, é possível que a gente suba ele no final da tier list, beleza? Agora a gente vai falar de Bayern de Munique, que na Champions passou com tranquilidade pelo seu grupo, né? Mas a verdade é que na pausa de inverno para a Bundesliga não é líder. E a gente sabe que o Bayern não ser líder no campeonato alemão em qualquer momento é um problema. Como é que tu vê a temporada dos caras? Decepcionaram um pouco até aqui? Sinceramente, eu acho que não seria nenhum exagero colocar o Bayern no decepcionou um pouco, né? Não é chocante o Bayern de Munique não estar liderando a Bundesliga nesse momento, mas quando você olha
que o desempenho dessa equipe é algo tão abaixo do esperado que você vê sempre torcedores do Bayern de Munique reclamando, mesmo o time brigando pelo título da Bundesliga, se classificando com absurda tranquilidade em primeiro lugar na Champions League, e você ainda vê muita gente reclamando, né, cara? Então, devido a isso, devido a ter sido eliminado na Copa da Alemanha, mais uma temporada em que o Bayern não vai ganhar a Copa da Alemanha, né, não ganha desde 2021, acho que fica ali entre estar no esperado e decepcionou um pouco. Na letra B ainda, a gente vai pro Benfica, que, cara, no Campeonato Português tá brigando pelo título, né, como a gente sempre espera que o Benfica vá fazer, e eles vêm de uma temporada bastante boa. Agora, na Champions League, foi uma das grandes decepções. Acabou caindo pra Europa League, né? Ficando em terceiro lugar no grupo. Creio que na média não decepcionou um pouco. O que tu acha? Acho que o Benfica, sinceramente, tá injusto se colocar no decepcionou um pouco, porque no Campeonato Espanhol acho que é o que a gente já espera, né? Que ele brigue pelo título, seja com o Sporting ou seja com o Porto. E a parte da decepção fica realmente por conta da Liga dos Campeões, né, cara? Em que eles caíram de forma horrível na fase de grupos, quase não conseguem pegar a Europa League, ainda vão jogar a Europa League pelo menos, mas devido a isso acho que é meio impossível não colocar no decepcionou um pouco. Agora a gente fala do Brighton, que talvez tenha sido uma surpresa nos últimos anos, mas conforme eles vão jogando cada vez melhor, a gente vai se acostumando a ver os caras conseguindo bons resultados, né? E na Premier League atual, eles estão ali um pouquinho acima da metade da tabela. Nos tempos recentes, antes da gente gravar esse vídeo, os caras estavam com praticamente um time inteiro lesionado, incluindo vários jogadores importantes. E mesmo assim estão vivos na Copa da Inglaterra, passaram em primeiro no grupo na Europa League. Como é que tu classificaria eles, Yuri? Quando você olha pro elenco, você vê que é um time mais modesto, ainda que tem alguns excelentes jogadores, eu acho que tá dentro do esperado. Agora é hora de falar do Borussam, que é um time que eu tenho a impressão que cada vez que eu venho aqui no canal falar deles é de forma negativa, mas pô, é difícil não ser diferente, né? Os caras sequer estão no top 4 da Bundesliga no momento da gravação desse vídeo e conseguiram também cair na Copa da Alemanha de forma precoce. O que salva mesmo é a Champions, mas me parece que tá decepcionante a temporada, né, Yuri? O que tu acha? Acho que dá pra cravar que a única coisa realmente positiva da temporada do Borussia Dortmund é eles terem conseguido passar em primeiro lugar no grupo da morte da Champions, né? Algo que merece todos os elogios. Só que assim, ao mesmo tempo você tem que colocar na balança que o Borussia Dortmund perdeu o seu melhor jogador, que era o Jude Bellingham, e não contratou, entre aspas, ninguém pra substituir, né? Porque ele trouxe ali o Emeka, por exemplo, ali pra tentar fazer essa função, mas a gente sabe que é um cara que não tem nem metade da qualidade do Bellingham. Então quando você olha pro elenco do Borussia Dortmund, sinceramente eu não sei se dá pra esperar muita coisa além do que eles estão passando nesse momento no campeonato alemão. Na minha opinião, eu colocaria o Dortmund ali no esperado. Chegamos pro Chelsea, que, cara, tá no meio da tabela da Premier League, mas pra mim, especificamente, isso aí não é uma surpresa negativa, porque considerando toda a revolução que eles fizeram no elenco, né, a quantidade de jovens que eles contrataram, os caras praticamente mudaram o time inteiro. Seria muito complicado que um novo técnico chegasse e conseguisse no seu primeiro ano de trabalho, seus primeiros 6 meses, fazer mágica, né? Então o Pochettino tem apanhado, o Chelsea tem patinado, mas querendo ou não, tem um lado positivo dessa temporada. Os caras foram parar numa semifinal de Copa da Liga. A gente já sabe meio que quase certeza que vaga europeia não vem, né? Pelo menos não para as principais competições ali, Europa League ou Champions, quem sabe se der uma guinada ainda pega uma Conference. Porém, se saísse com um troféuzinho já seria, acho que de grande valor, né? Pelo menos na minha opinião, tá 100% no esperado. Eu não esperava algo diferente do Chelsea, não. O próximo time é o Feyenoord, atual campeão holandês, que eu esperava que poderiam fazer aí um brilhareco na Champions League, mas a verdade é que eles caíram pra Europa League, né? Ficaram em terceiro no grupo. E no holandesão, eles não tão mal, porém, já estão numa distância muito grande do líder PSV. Acho que a gente esperava que eles fossem estar tendo mais ou menos esse desempenho. E se não fosse a temporada surreal do PSV, eles estariam tranquilamente ali brigando pelo título com boas chances de manterem a taça que conquistaram na temporada passada. Então, pra mim, 100% no esperado. O próximo time é o Tottenham Hotspur, que antes da temporada começar, muitos estavam pessimistas, né? Com o treinador novo chegando, o elenco com sérios problemas e principalmente com a saída do Harry Kane pro Bayern de Munique. Eu imaginei que a gente poderia, de repente, até estar brigando no meio da tabela, mas a verdade é que, pra mim, o Tottenham é uma surpresa positiva por 2 motivos, né? Porque vem jogando um futebol muito atraente, muito gostoso de ver, muito corajoso, e por outro lado, por ter conseguido se manter perto das vagas ali de Champions League e nem tão longe do líder assim, mesmo com problemas seríssimos de lesão no elenco.
Em certo momento o Tottenham tava com um time inteiro de lesionados, passou por uma fase ruim, mas meio que conseguiu dar uma superada. Então pra mim é uma surpresinha positiva. O que tu acha, Yuri? Quem via todas as piadinhas que eram feitas acerca do Tottenham antes da temporada começar, né, especialmente depois da saída do Harry Kane, acho que sabe como é surpreendente o que o Ange Postecoglou tem feito, né? Até pelo próprio Ange, né, que era um cara que tava vindo da Escócia, ninguém tava depositando muita esperança. Então pra mim, com toda certeza, uma das melhores surpresas positivas dessa temporada. O próximo clube é o Girona. O Girona, a gente sabe, faz parte do grupo City, né? Tem alguns jogadores jovens interessantes, mas acho que seria loucura dizer que qualquer um de nós ou de vocês aí, antes da temporada começar, pudessem imaginar que eles estariam brigando pau a pau com o Real Madrid pela ponta da tabela no Campeonato Espanhol. Pra mim, é de longe uma das maiores surpresas da temporada, e agora resta saber se eles vão conseguir manter o pique até o final, ou se em algum momento vai acabar o gás, né? Cara, o Girona, nesse momento, ao fim do primeiro turno do Campeonato Espanhol, eles têm a exata mesma campanha do Real Madrid, né? 15 vitórias, 3 empates e uma derrota. Então isso aqui pra mim é muito, muito chocante, porque quem iria imaginar que o Girona, a essa altura, teria a mesma campanha do Real Madrid, né? Do colosso Real Madrid. Pra mim, uma das principais, acho que uma das 3 principais surpresas da temporada. A gente não tá fazendo um top, mas já cravando que pra mim é uma das principais. É o orgulho do Grupo City, né? Então tem que estar ali na categoria suprema mesmo. Próximo time é a Inter de Milão, que passou em segundo no seu grupo na Champions, atrás da Real Sociedad, né? E no campeonato italiano vem jogando geralmente muito bem, ali com o Lautaro fazendo gol a rodo, fazendo uma campanha espetacular e liderando, né? Porém, caiu na Copa da Itália de forma precoce aí também. Como é que tu avalia a temporada da Inter? Eu acho que eu já esperava que eles fossem ter um desempenho mais ou menos nesse nível, né? Pra mim também tá dentro do esperado, porque acho que o que tá faltando principalmente pra essa equipe da Inter do Inzaghi é a conquista da Série A, né? Eles já são bicampeões da Copa da Itália, chegaram na final de Champions, a gente sabe que é muito difícil repetir esse feito. Então, se eles vencerem a Série A, já vai, o principal objetivo da temporada já vai ter sido alcançado. E eles estão nesse caminho, embora haja uma disputa ali com a Juventus. Então, pra mim, tá no esperado. A Juventus é um caso à parte, porque é uma gigante que não tá participando em nenhuma competição europeia, depois de ter recebido aquela punição. E no campeonato italiano, que é a principal competição que eles estão disputando, o Allegri tem conseguido fazer um time do Uno Acerismo, né? No caso em italiano, como é que é? Uno Acerismo. E com várias vitórias magras e um futebol longe de encantar, eles têm conseguido não ficar muito longe da Juventus, não. Então, pau a pau ali, poderiam ser campeões italianos, né? Tu acha que é surpreendente essa retomada da Juventus? Também com o detalhe de que o Allegri tem conseguido revelar vários jovens, né? No time aí. Cara, não sei se é uma polêmica, mas na minha opinião tá no esperado. Porque se você pega a segunda metade da temporada passada da Juventus, eles já tinham dado uma melhora grande. Tanto que se a Juventus não tivesse tomado aquela punição na tabela e que eles perderam 10 pontos, eles teriam conseguido se classificar para uma competição europeia melhor, embora depois, de qualquer forma, teriam sido punidos pela UEFA. Então, devido a essa melhora na temporada passada que a Juventus já vinha mostrando, eu já esperava que nessa temporada eles iam conseguir fazer uma boa campanha. Então, na minha opinião, o que tá acontecendo com a Juventus nessa temporada tá dentro do esperado. A próxima equipe é a Real Sociedad, que em alguns momentos da temporada apresentou um futebol bem bacana e conseguiu passar em primeiro do seu grupo da Champions, né? Justamente na frente da Inter, enquanto no Campeonato Espanhol tá brigando ali naquela parte de quinto, sexto da tabela. Como é que tu considera a temporada deles até aqui? Muitíssimo boa, né, cara? Impressionante a Real Sociedad. Vários jogadores se destacam de maneira positiva ali, como o Oyarzabal e o Takefusa Kubo, acho que é o principal jogador. Não sei se o principal jogador da equipe, mas é o que mais salta aos olhos, né? O que mais gosto de ver jogar. Então, só por isso, pra mim, acho que eu já colocaria ele ali no surpresinha. Não vou colocar no ninguém esperava, mas no surpresinho acho que cabe. Por falar em ninguém esperava, acho que temos um candidato seríssimo aqui, né? Porque o Bayer Leverkusen faz uma temporada absolutamente sensacional, bem na Europa League, mas ainda melhor na Bundesliga, com diversas vitórias tranquilas, construídas aí com naturalidade, um time muito ofensivo que tem nos seus alas talvez o ponto forte, né? Além também do centroavante que tem feito bastante gol, que é o caso do Boniface, um meia muito talentoso que é o Wirtz, e um técnico que vem se provando como um dos mais promissores dos últimos anos. Pra mim é tranquilamente uma das maiores surpresas da temporada europeia. O Bayer Leverkusen tinha melhorado bastante na temporada passada, depois que o Xabi Alonso assumiu, né? Um time que tava ali perto de brigar pra não cair, e do nada
jornada, deu uma guinada, subiu bastante. Infelizmente não conseguiu pegar a Champions, porque seria maravilhoso ver esse time na Champions, mas no campeonato alemão eles estão, assim, absurdo, cara. Acho que, pra mim, talvez até a melhor surpresa da temporada, cara, porque eu definitivamente não esperava que esse time do Bayer Leverkusen iria passar o rolo compressor por cima de todo mundo na Bundesliga. Se forem campeões, então aí, indubitavelmente, vão ser a principal surpresa da temporada. Falando do Liverpool agora, é um time que na Europa League fez o dever de casa, né, apesar de ter tido 2 derrotas, mas na Premier League acho que tem se destacado mais, né, no momento da gravação desse vídeo é o líder. A gente imaginava que o Klopp poderia fazer uma campanha boa aí, brigar pelo título, mas não tenho certeza se eu esperava que eles estivessem na liderança com metade do campeonato já passado, né? O que tu acha, Yuri? Na minha opinião, eu colocaria em surpresinha. Não acho que ninguém esperava, porque é o Liverpool, é o time do Klopp, nos principais trabalhos de futebol europeu já há algum tempo. Eles chegaram na metade da temporada liderando o campeonato, acho que dá pra colocar como surpresinha sim. O Lyon é um time que tá sempre, pelo menos, brigando por vagas europeias na Ligue 1, né? Então foi uma surpresa pra todo mundo quando abria a tabela do campeonato francês e via os caras em último lugar lá. Aconteceu, né? E apesar de uma retomada bem de leve recentemente, ainda assim tá brigando pra não cair, o que é muito surpreendente da forma negativa, né? Na minha opinião. Cara, a temporada do Lyon é desastrosa até em múltiplos sentidos, né? Porque teve até aquele clássico que eles iam fazer contra o Olympique Marseille e o Fábio Grosso, que tava treinando o Lyon na época, foi atingido por uma pedrada, teve que dar vários pontos, foi uma total loucura. Pô, chegou a brigar pra não cair, chegou a estar lá embaixo, vários e vários jogos, demorou pra caramba pra conseguir a primeira vitória. Pra mim é lamentável a temporada do Lyon, com toda certeza. Manchester United, o colosso inglês, pra mim foi a maior decepção da temporada na Champions, né? Eles ficaram na lanterna de um grupo que tinha Copenhagen e Galatasaray. Não dá pra defender, não dá pra defender. E se eles estivessem brilhando na Premier League ainda, dava pra passar um pano, né? Mas a verdade é que eles estão ali brigando pelo meio da tabela. O Manchester United, que tem um trabalho um pouquinho mais de longo prazo já, um elenco um pouco mais forte, tá praticamente no mesmo patamar do Chelsea. Acho que os torcedores dos Red Devils aí estão pé da vida, né? Tu acha que é uma decepção a temporada, Yuri? Eu acho que é uma decepção das grandes, cara, porque quem acompanhava as nossas expectativas antes da temporada iniciar, sabia que a gente depositava muita fé nesse time do United, porque a temporada passada, a primeira temporada com o Erik ten Hag, tinha sido boa, mas essa aqui a maionese desandou geral, fizeram uma campanha patética na Champions, uma das piores campanhas de times da Premier League. Pra mim, uma das principais decepções dessa temporada, eu colocaria lá na categoria do lamentável. Em relação ao Manchester City, né, não tá na liderança da Premier League, como a gente talvez imaginasse, mas tá ali brigando, tá por perto, né, certamente tem condições de abocanhar mais um título, passou com tranquilidade no seu grupo da Champions, tá vivo na Copa da Inglaterra, foi campeão do Mundial de Clubes, acho que é dentro do esperado, né? Totalmente dentro do esperado, né, cara? Especialmente se tratando do Manchester City, quando você vê que ele não tá na liderança, mas tá perto da liderança na metade da temporada, você praticamente já pode cravar que eles vão ser campeões, porque o City meio que é especialista em tomar o título de equipes que estão ali tentando ganharem a Premier League, né? Vão jogar o mata-mata da Champions, pra mim é a equipe favorita pra vencer, né? Pra ser bicampeã da Champions, então pra mim a temporada do City, apesar de alguns calvários ali, tá 100% dentro do esperado. Em relação ao Milan, muito verdade que eles caíram no grupo da morte, né? Mas é o Milan, é gigante. A gente esperava que eles pudessem classificar e acabaram caindo pra Europa League. Enquanto no campeonato italiano já estão muito distantes da rival Inter, né? Então é praticamente impossível que eles vençam a Série A. Dessa maneira aí me parece que é uma temporada um pouco decepcionante. Acho que não pega a categoria lamentável, porque você também tem que colocar na balança que o elenco do Milan não é nenhum elenco super estrelado. Pra mim é bem inferior ao elenco da Internazionale, por exemplo. Porém, cara, cair na Champions da forma que foi, assim, chegando lá naquela reta final praticamente só com chances de pegar a Europa League, porque se classificar era altamente improvável. Tomou 5-1 da Inter nessa temporada. Pra mim, juntando esses fatores, eu acho que acaba ficando ali na categoria do decepcionou um pouco, né? Agora falando do Napoli, me dá até uma tristeza, porque eles classificaram na Champions, beleza, mas a verdade é que esse time desandou completamente em relação àquele campeão da temporada anterior na Série A, que encantou muita gente, incluindo a mim, e no momento que a gente tá gravando esse vídeo, o Napoli tomou algumas sacoladas na temporada e tá no meio da tabela do campeonato italiano. É um negócio que não dá pra acreditar. O Napoli tá correndo um risco de ser a pior defesa de título da história da Série A, né? Que essa pior defesa foi já tem um bom tempo, mas foi o Milan
que foi campeão no ano e na temporada seguinte ficou em 11º lugar da Série A. O Napoli pode acabar pegando essa vergonha pra si, né, cara? Já trocou de treinador, caíram de desempenho, até de forma chocante, porque assim, o Napoli só perdeu o Kim Min-jae, né? O resto do time, a base inteira se manteve. Então, pra mim, cara, o Napoli eu colocaria na categoria do lamentável, porque, pô, se eles tivessem perdido os principais jogadores, ok, mas nem isso, né? E mesmo assim, estão muito, muito mal na temporada. Agora temos o Newcastle, que na última temporada conseguiu surpreender bastante com um belíssimo trabalho do Eddie Howe, mas nessa talvez tenha batido um pouquinho o peso de uma responsabilidade maior, né? E apesar do grupo da morte, eles ficaram em último e no meio da tabela da Premier League também. É a tal da síndrome da responsabilidade que eu falo, né, cara? Quando você começa a esperar demais de uma equipe, às vezes ela pode sentir isso de forma negativa. E acho que o Newcastle tem um misto dessa síndrome da responsabilidade com lesões, né? O time acabou sofrendo com muitos desfalques ali no decorrer dessa primeira metade da temporada. Porém, assim, acho que a forma que caíram na Champions, sem conseguir pegar nem a Europa League, precisavam apenas vencer para se classificar na rodada final e acabaram sendo derrotados pelo Milan em casa. E na Premier League também não tá com cara de que vão arrumar muita coisa dessa vez. Eu acho que o Newcastle, lamentável não, mas eu colocaria ali no decepcionou um pouco, porque eu esperava mais. O Porto, pra mim, é meio que assim a definição de tá dentro do esperado, porque tá brigando pelo Campeonato Português, com totais chances de vencer, e na Champions League conseguiu passar no seu grupo, passou em segundo, com a mesma pontuação do Barcelona. Tu concorda, Yuri? Ah, concordo, sim. O Porto até chegou a ameaçar a primeira colocação do Barcelona ali durante um período ali na reta final. E no Campeonato Português, tá no de sempre, né, cara? Ali na disputa com o Sport e com o Benfica pela conquista do título. Então, Porto 100% dentro do esperado. Paris Saint-Germain, né? Uma nova filosofia, novos contratados e um novo treinador. E um futebol que muitas vezes não empolga, apesar da liderança da Ligue 1. Eles vão ganhar o Campeonato Francês mais uma vez, isso aí não tem nenhuma dúvida, né? Mas na Champions chegaram pra última rodada correndo o risco de ficar fora, né? Da Liga dos Campeões. O PSG, sim, levando em conta a questão da transição, porque saindo de um elenco super estrelado com Messi, Neymar e tal, para um elenco um pouco mais modesto, mais centrado ali em torno do Kylian Mbappé, estão fazendo o dever de casa no Campeonato Francês e conseguiram se classificar no grupo da morte da Champions. Então, por esse motivo, acho que o PSG tá no esperado. Agora a gente vai para um time que vem fazendo uma temporada brilhante na Holanda, que é o PSV. 100% na temporada, exatamente, ganharam todas as partidas no holandesão, várias delas por uma diferença de gols grande, e além disso conseguiram classificar no grupo da Champions. Pra mim, é entre surpresinha e surpresaça ali, ninguém esperava, né? Porque realmente o PSV faz uma campanha de encher os olhos. Eu colocaria até no ninguém esperava, cara. Porque assim, você tá falando de um time que tá 100%, algo que não é fácil de fazer, mesmo sendo na Eredivisie, em que as principais equipes ali têm uma força muito maior do que as outras. Mas além disso, ainda conseguiram passar no grupo, ficando na frente do Lance e do Sevilha, né? O Lance, que um time que fez uma temporada fantástica na Liga na temporada passada. O Sevilha, que queira ou não queira, é um time sempre chato de se enfrentar. Então, o PSV eu colocaria ali como ninguém esperava, uma das principais surpresas pra mim. Agora falaremos do Real Madrid, um time que na Champions League conseguiu ir bastante bem, né? E que também no Campeonato Espanhol, no momento da gravação desse vídeo, tá ali em primeiro lugar e estaria com algumas sobras se não fosse uma campanha espetacular do Girona. Vale lembrar que pros rivais normalmente diretos, né, que são Barcelona e Atlético de Madrid, o Real abriu uma distância muito grande em La Liga. Fora que tem alguns jogadores brilhando absurdos, como são os casos aí de Rodrigo e Jude Bellingham, né? Como é que tu vê a temporada deles? Tu esperava, cara? Pra mim tá um futebol muito legal, né? Acho que o que mais surpreende em relação ao Real Madrid é a forma como o Carlo Ancelotti conseguiu contornar as várias lesões, né? O Real Madrid sofreu com muitas lesões, especialmente na parte defensiva, né? Perdeu o zagueiro como o Militão logo no comecinho, o Courtois logo no comecinho, depois acabou perdendo o Alaba, também com lesão séria. São 3 lesões de ligamento cruzado na defesa da equipe na temporada, e mesmo assim o Ancelotti conseguiu contornar de forma brilhante. E também tem a questão de que eles perderam o Benzema, não substituíram a altura, e mesmo assim se olha para a temporada do Real Madrid, passando em primeiro na Champions, estão liderando o Campeonato Espanhol. Acho que sinceramente é o que você já se espera de um time como o Real Madrid. Agora vamos falar da Roma, do nosso querido Special One José Mourinho. A Roma faz uma temporada um pouco abaixo, né, com o José Mourinho até fazendo um apelo aos jogadores aí para que jogassem pelos torcedores, que conseguissem retribuir o carinho, mas a verdade é que na Europa League passaram em segundo lugar, atrás do Slavia Praga, e também no campeonato italiano estão mais ou menos naquela do Napoli ali, brigando quase no meio da tabela, né, meio complicada a situação. Pior que eu nem posso dizer que eu tô muito surpreso, porque eu acho que esse é um estágio que acaba sendo um pouco natural das equipes do José Mourinho,
queriam, né? Que ela atinja aquele nível muito bom, que no caso da Roma foi na temporada passada, quando eles chegaram na final da Europa League, depois acaba dando uma queda, né, cara? E essa queda tem acontecido agora. Acho que tá ali entre decepcionou um pouco e não tá no esperado, porque eu não esperava muita coisa desse time da Roma, mas eu também não esperava que eles fossem estar tão ruim. Mas pelo menos em termos de uniforme, os caras estão... É top 3 da temporada, na minha opinião. Agora vamos para o Sevilha. O Sevilha, atual campeão da Europa League, apanhou de todo mundo no seu grupo da Champions, né? E ficou em último lugar. Enquanto no campeonato espanhol, acredite se quiser, mesmo com a contratação do Sérgio Ramos aí, né? Um grande líder, um grande defensor. Os caras estão brigando perto da zona de rebaixamento, Yuri. Cara, pior que o Sérgio Ramos tá ficando com a fama de zicador, né? Porque quando ele sai do Real Madrid, o Real Madrid tava meio mal das pernas. Ele vai pro PSG, é uma fase bem decepcionante do projeto do PSG. E aí ele chega no Sevilha, meio que pra fazer aquela last dance ali no time que revelou ele. E a maionese desanda total. A equipe tá fazendo uma temporada péssima, né, cara? Acho que o Sevilha fica ali no lamentável, porque no caso do Sevilha, cara, nem a tão sonhada vaga pra Europa League eles conseguiram pegar, já que caíram aí em quarto lugar na fase de grupos da Champions. Então, lamentável. Fechando os times de Portugal, então a gente vai falar do Sporting, que no momento da gravação desse vídeo é líder da Liga Portugal, tá brigando pelo título do portuguesão aí com o Benfica, né? E também passou de fase aí no seu grupo da Europa League. Como é que tu considera a situação deles aí, cara? Eu colocaria o Sporting como surpresinha, não chega a ser aquela surpresona, mas eu colocaria como surpresinha, porque pela temporada anterior, pelo menos a minha expectativa era que a gente tivesse Porto e Benfica ali meio que encabeçando a briga pelo título da Liga Portugal. Mas não, nesse momento a gente tem o Sporting liderando no momento da gravação desse vídeo, com uma campanha maravilhosa ali, né? Tem totais condições de serem campeões ali com o Rubem e Amorim, apesar de, na minha opinião, o Sporting ter um elenco um pouco pior ali do que os dois rivais. Então, por isso eu colocaria como uma surpresinhazinha de leve. Agora a gente vai pra Alemanha falar de um time que geralmente nem entra nos nossos vídeos, mas vai entrar aqui, que é o Stuttgart, por ter feito uma campanha muito surpreendente na reta inicial da Bundesliga, né? Tá brigando ali entre as primeiras posições, e na Copa da Alemanha vale ressaltar que eles eliminaram o Union Berlin e o Borussia Dortmund, o nosso querido surpreendente Guirassy metendo gol a rodo. Eu colocaria o Stuttgart como ninguém esperava, cara, porque não só pelo Stuttgart, mas também pelo principal jogador da equipe, que é o Guirassy, né, que é outro que definitivamente ninguém esperava que ele fosse fazer tanto gol quanto ele tá fazendo, né. É uma equipe que tá ali no G4 da Bundesliga, tá disputando ali pelo título da DFB Pokal, então acho que dá pra colocar ali no ninguém esperava, porque é surpreendente esse desempenho. Agora a gente vai falar do Union Berlin, que me dá um pouco de tristeza, porque eles fizeram uma das temporadas mais lindas da história do clube em 22-23, classificaram pra Champions, mas chegando na Champions, apanharam de tudo que é lado, e principalmente na própria Bundesliga, eles começaram a perder uma atrás da outra. E um time que chegou a liderar o campeonato alemão na temporada passada, que alguns sonhavam que eles pudessem meter um Leicester 2.0, nesse momento tá brigando pra não cair. Então é muito decepcionante, ainda mais considerando que eles contrataram alguns jogadores um pouco mais experientes, né, que supostamente deveriam elevar o nível do time. É, cara, o pior de tudo é que essa fase horrível pela qual o Union Berlin passou, acho que chegou a ser umas 14 derrotas seguidas, ocasionou na queda do Urs Fischer, né, que era um treinador super querido, que foi uma das principais cabeças aí dessa guinada na vida do Union Berlin. Então, pra mim, acho que cai lá pro lamentável, porque assim, não é que ninguém vai esperar que toda a temporada o Union Berlin vai estar lá brigando nas cabeças, classificando pra Champions, mas também acho que ninguém esperava que eles fossem ter mais de 10 derrotas consecutivas de uma lapada só na primeira metade da temporada. Então, de qualquer forma acaba sendo lamentável. E por último vou falar então do West Ham, que conseguiu classificar no seu grupo na Europa League e na Premier League vem brigando ali, né, mais ou menos perto da sexta colocação, um time que tem um futebol que às vezes deixa um pouquinho a desejar, mas ao mesmo tempo tem alguns jogadores em muito boa fase, né, como é o caso do Kudus e do Lucas Paquetá. Acho que esse time do West Ham é meio que o suprassumo da palavra medíocre no futebol, né, cara, esse trabalho do David Moyes. Tanto que você olha, no momento da gravação desse vídeo, os caras estão com 33 gols marcados e 30 gols sofridos na Premier League, estão ali em sexto lugar. Então, sinceramente, pra mim, eu espero muito do trabalho do David Moyes, que seja essa coisa mediana, que às vezes é meio chato, mas às vezes consegue alguns resultados incríveis, que nem foi a vitória contra o Arsenal no Emirates. Eu colocaria eles ali no esperado, porque eu não espero muita coisa a mais do que isso, não. A gente terminou, mas eu queria fazer uma pergunta pro Yuri. Considerando que a categoria é lamentável, ficou com times que estão numa temporada péssima, como o Lyon, United, Sevilha, Union Berlin, Ajax, tu acha que não tem que subir um pouquinho o Barcelona, não? Eu acho que é justo dar uma subidinha
surpresinha no Barcelona, especialmente porque eles podem acabar calando minha boca aqui de forma federal, porque vai chegar lá no mata-mata da Champions, o Vitor Roque vai começar a fazer gol igual um insano, o Barcelona vai conquistar o hexacampeonato, aí eu vou ficar aqui com cara de tacho. Então, dá uma subidazinha assim, que é pra amenizar a nossa situação. E o Tottenham, comparado com o Leverkusen, Villa, Girona, não tá um tiquinho abaixo, tu acha? Não deveria ser uma surpresinha em vez de uma surpresaça? Cara, eu acho que pode ser surpresinha também, mas eu também não acho que é um exagero colocar como surpresaça não, cara. Porque, pô, você olha pra esse time do Tottenham, tem vários jogadores ali que na temporada passada não estavam jogando absolutamente nada, as expectativas estavam baixíssimas, eles perderam o principal jogador sei lá, de repente da história do clube, que foi o Harry Kane, trouxeram um cara que tava treinando no escocesão e olha a campanha que eles estão fazendo, chegaram a liderar o campeonato inglês por várias rodadas, estão ali na briga pelo G4. Não sei se o Tottenham é tão menos surpresa do que o Aston Villa, por exemplo. Por exemplo, eu acho que para essa temporada a gente esperava mais do Aston Villa do que do Tottenham. E com isso nós terminamos a nossa tier list. É um formato de vídeo diferente aqui no Orofute que a gente nunca tinha trazido para esse canal. Se você gostou, não esquece de deixar nos comentários para que a gente faça mais, beleza? Eu queria agradecer primeiramente a você que assistiu, deixa um like antes de sair, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E também agradecer ao nosso querido colega Yuri Dantas. Valeu, Yuri, gostou de fazer isso aqui ou não? Valeu, meu querido, maravilhoso, sempre muito bom fazer as tier listzinhas, especialmente falando aí sobre a temporada, né, cara? Essa temporada pra mim tá fantástica e acho que a tendência daqui pra frente é melhorar cada vez mais aí. Show de bola, muito obrigado, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço. Falou!